Bom dia, Larissa, tudo bem, meu amor? Então vamos lá. A gente está na aula de ciências hoje, quinta-feira. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa avaliação, mas temos a nossa matéria. Então começa na página 40 do nosso livro de ciências. Vamos falar sobre os animais. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem, na água, na terra ou no ar, no modo como se locomovem, eles andam, nadam, voam, rastejam, saltam, ou a cobertura do corpo, as escamas, pelos, penas e carapaças. Nós podemos separar os animais em dois grupos: os animais que possuem crânio e coluna vertebral, que é chamado de vertebrados, e os que não possuem crânio nem coluna vertebral, chamados de invertebrados. Página 41. Animais vertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsável por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que o diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Então, vamos às classes dos animais. Eles podem ser mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Vamos falar sobre os mamíferos. São animais que apresentam uma característica em comum: a presença de glândulas mamárias, órgãos que é responsável pela produção do leite. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra, alguns vivem na água. O ser humano, macaco, morcego. Esses são os nossos animais, alguns animais mamíferos, dentre outros. Agora as aves. As aves são animais que possuem corpo coberto por penas. Apresentam um bico e um par de asas e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Vários representantes desse grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não são capazes de alçar voo, mas usam suas asas para nadar. Temos exemplos de pinguim, beija-flor e galinha. Página 43. São os répteis, os animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. Se locomovem nadando, andando ou rastejando. São animais que respiram pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Falamos do lagarto, da cobra e do jabuti. Agora, os anfíbios. Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. O nome anfíbio significa duas vidas. Esse nome foi dado porque a maioria das espécies, quando filhote, vive em ambientes aquáticos e, quando se torna adulto,
passa a viver em ambientes terrestres. Página 44. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, ou seja, os filhotes de anfíbios, das rãs. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio dos pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Você sabe o que é metamorfose? Então vamos lá. Metamorfose é um processo que transforma o anfíbio jovem, ou seja, o girino. Os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Os peixes, agora, eles são animais que habitam um ambiente aquático, como mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água, por meio de estruturas denominadas brânquias. A piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia, que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona de forma semelhante à dos pulmões. Geralmente, os animais que possuem o corpo coberto de escamas, como o tubarão, da imagem acima, são animais considerados também peixes. Página 45. Atividade. Observe a imagem abaixo dos restos de um animal morto encontrado e responda. Letra A. Por que esse animal é considerado um vertebrado? B. A qual grupo esse animal pertence? C. Cite algumas características do animal acima. Número 2. Marque V para verdadeiro e F para falso. E depois, as questões que estão falsas, coloque-as verdadeira corrigindo-as. Número 3. Leia as características a seguir e descubra qual o animal. Geralmente tem um corpo coberto por escamas, movimento-me com auxílio de nadadeiras, retiro oxigênio da água para viver. Que animal eu sou? Página 46. Número 4. Numere os animais de acordo com o grupo a que cada um pertence. Número 1, mamífero. 2, aves. 3, répteis. 4, anfíbios. 5, peixes. Quais características os animais representados acima possuem em comum? 5. De acordo com a imagem abaixo, responda aos questionamentos a seguir.